Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mais um dia. E vamos que vamos. Vamos lá para conversar um pouquinho sobre temas aí que vocês têm interesse. Deixar o Instagram chamar algumas pessoas para a gente poder começar a falar. E aí, pessoal? Como vocês estão? Firmes e fortes? Mais um dia de batalha, mais uma quarta-feira. Dona Fátima, como é que a senhora está? Espero que a senhora esteja bem. Vamos lá, povo. Vamos se animar, já chegamos aí na metade da semana. Tá um frio de rachar aqui em São Paulo. Tamar Tirceu, bom dia, dona Tamar. E aí, povo, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre alguma vitamina, algum suplemento, tirar alguma dúvida relacionada à saúde. Bom dia, Palmeira Elias, bom dia, Antônio Gabriel, dona Fátima. Vamos que vamos, dona Fátima, bom dia, dona Selma. Dona Valéria sempre aqui com a gente, bom dia. Cíntia, bom dia, meu doutor preferido. Obrigado pelo carinho, Cíntia. Bom dia para você também. E aí, pessoal, sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema em específico que vocês queiram falar? Tem alguma questão que vocês queiram tratar? Vamos falar sobre o que hoje? Aliás, queria deixar um recado para vocês. Estou deixando salvos vídeos aqui do Instagram também, lá no YouTube. E aí esses vídeos podem ser reassistidos depois, caso seja do interesse de vocês. Às vezes tem algum tema que seja interessante para vocês. E aí eu tô colocando ali. Vou ver se a gente começa a cortar também os pedaços de vídeo para poder falar sobre temas diversos. Antônio Gabriel, melhor noticiário da saúde diário. Obrigado, Antônio Gabriel. Trazer mais notícias aí para vocês também sobre as novidades do mundo da saúde, da medicina integrativa. Dona Cíntia, doutor, sobre magnésio em crianças. O que tem o magnésio em crianças, dona Cíntia? Danda Carrilho, bom dia, doutor. Bom dia, dona Danda. Magnésio é um elemento químico que é fundamental tanto para adulto quanto para criança, tá? Porque o magnésio ele entra na uma das principais reações químicas do nosso corpo, que é a reação química de liberação de energia, que é a liberação do ATP. Então, o ATP, que é a molécula de trifosfato de adenosina, é como se fosse uma moeda química que o nosso corpo usa para poder acelerar algumas reações químicas fundamentais. Sem ATP não tem vida. Tanto é que tem alguns tipos de veneno que ele faz justamente o bloqueio da produção do ATP. Então, o ATP, que é essa molécula química de energia do nosso corpo, ela é fundamental para que as reações químicas ocorram na velocidade que o nosso corpo precisa para sobreviver. E a grande questão é que o magnésio ele é o principal estabilizador desse ATP e também, na hora de você liberar essa energia do ATP, você precisa do magnésio. Então, quando você tem uma insuficiência de magnésio no organismo, o que vai acontecer é que seu corpo vai sofrer com muitas funções prejudicadas. Muitas funções vão ficar muito mais lentas do que deveriam. Tanto é verdade que a falta do magnésio leva a um aumento do risco de várias doenças diferentes. Então, o magnésio ele é importante para o funcionamento do seu músculo, porque o músculo gasta uma quantidade enorme de ATP, para o seu cérebro, que é a principal estrutura que gasta ATP no seu corpo, que gasta energia. O magnésio vai ser fundamental para acelerar várias reações químicas relacionadas à saúde óssea. Vai influenciar diretamente no metabolismo da vitamina D.
Todas as reações químicas envolvendo a vitamina D dependem de ATP, ou seja, vão depender de magnésio. Produção de vitamina D, transporte de vitamina D, tudo que acontece da eliminação da vitamina D depende de magnésio. Qual que é o grande problema? A maior parte da população tem níveis insuficientes de magnésio por conta de uma alimentação inadequada. Isso é verdade também para a população brasileira, porque teve um estudo que foi feito em 2017 em que eles acompanharam a dieta de pessoas de, 18 até 70 anos. O que eles viram nesse estudo? Em todas as faixas etárias existia um consumo insuficiente de magnésio em mais de 80% das pessoas. Em alguns grupos chegava a mais de 90%. E essa falta de magnésio vai acabar causando muitos problemas, aumentando o risco de câncer, aumentando o risco de uma série de doenças. No caso das crianças, o magnésio ele vai estar em deficiência, principalmente em crianças com uma seletividade alimentar muito grande. Então, dependendo do que a criança consome, ela vai ter ou não uma baixa ingesta de magnésio. O magnésio está presente principalmente nas castanhas, nas sementes, nas frutas, nas verduras, nos legumes. O processamento leva à perda de maior parte do magnésio dos alimentos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, se você comparar a mandioca com a goma de tapioca, existe uma perda de mais de 80% do magnésio desse tipo de alimento. Então, dependendo de como está a dieta da criança, você vai ter ou não uma ingesta insuficiente de magnésio. Se você suplementar para criança o magnésio, caso realmente seja necessário, tem várias opções. Aqui no Brasil tem menos opções, lá fora tem inúmeras opções diferentes. Inclusive eles já fazem o magnésio em pó que pode ser diluído em água. Aqui você vai encontrar o cloreto de magnésio PA que você pode fazer, mas dá uma solução que é bastante amarga, você tem que colocar misturado em uma coisa que dê sabor para poder dar para a criança. Você pode mandar manipular e aí a quantidade vai depender, aí a gente faz uma conta pelo peso, né? Realmente 4,5 miligramas por quilo de peso é a necessidade diária de magnésio. Em geral, a criança precisa ali entre 100 e 200 miligramas de magnésio. Crianças ali até 2 anos de idade, até 3 anos de idade. Essa quantidade de magnésio diária vai depender também da idade, do peso. Então, mais ou menos essa é a ideia. A criança tem uma seletividade alimentar muito grande, o magnésio é um ótimo suplemento. Ajuda a acalmar a criança, ajuda a criança a dormir melhor, tem vários benefícios aí. Dona Lili Lauretti, bom dia, Dr. Cláudio. Quem já teve câncer deve evitar a glutamina? Essa é uma discussão muito grande sobre a questão da glutamina e do câncer, se acelera ou não a evolução do câncer. Tem estudos mais antigos que mostravam essa relação, tanto é que fazia-se uma dieta pobre em glutamina, que é um aminoácido aí que tem na alimentação, seu corpo também produz, mas no caso do câncer, tem estudos mais recentes mostrando que não piora a evolução, não aumenta o risco da doença evoluir mais rápido. Então, na verdade, não se sabe bem, é muito controverso a literatura. Eu não vejo problema, a glutamina é um aminoácido aí que está muito presente na alimentação, você vai encontrar na maioria dos alimentos, não acho que realmente vai causar problema. Mas isso é a minha opinião, os estudos são controversos. Tamar Tisseu, doutor, minha neta de 5 anos está tomando muito choque. Ela encostou em mim, fez um som de faísca. Mulher do céu, o que aconteceu? Você ganhou superpoderes? O que foi, dona Tamar? Tá chocante? Bom dia, Doc. Pode acontecer, às vezes a gente toma uns choques aí. Às vezes encostando em alguma coisa. Está com energia acumulada. Uma das formas de você diminuir esses choques, sabe o que é, Tamar? Você fazer aterramento. Com aterramento você começa a pegar esses elétrons aí que estão sobrando e mandar para a terra.
E aí isso é muito bom, reduz a inflamação, tem uma série de benefícios. Doutora Bianca Urbano, minha querida irmã, sempre fala sobre o aterramento. Bom dia, do senhor Rubens, como é que o senhor está? Firme? Ana Ladei, Q10 pode tomar direto? Coenzima Q10 ela está presente nos alimentos, dona Ana Ladei. Então, ela pode ser sim suplementada direto, tem uma série de benefícios. É um dos suplementos mais importantes aí para a saúde cardiovascular, principalmente para quem tem insuficiência cardíaca, é fundamental, porque a coenzima Q10 aumenta a eficiência do corpo em produzir aquele ATP que a gente estava falando no início da live. Então, o ATP, que é essa molécula de energia, ela é produzida nas nossas mitocôndrias. São estruturas da nossa célula que produzem energia. E aí, para você conseguir fazer a parte mais eficiente da transformação, da produção de energia, que é a cadeia de elétrons, você vai precisar da coenzima Q10. O seu corpo produz a coenzima Q10 e você consegue através dos alimentos. Consegue, por exemplo, bastante coenzima Q10 nas vísceras. Quem gosta aí de coraçãozinho de galinha, consome com frequência, está consumindo ali uma quantidade até que razoável de coenzima Q10. E essa coenzima Q10 ela vai sendo utilizada pelo corpo. Ela tem uma outra vantagem, que ela ressuscita outros antioxidantes do organismo. Então, por exemplo, se você tem uma vitamina C que está lá, foi utilizada, o seu organismo ele consegue recompor essa vitamina C com o uso da coenzima Q10, do ácido alfa-lipoico, de outros antioxidantes, tá? Então, ela pode sim ser consumida direto. Vai ter, obviamente, mais benefício para alguns grupos de pessoas, atletas que usam bastante a musculatura, pessoas que têm doenças musculares também vão ter um benefício maior com a coenzima Q10. Então, tem uma série de benefícios para algumas pessoas que é muito maior. Para outras, a suplementação ela vai ajudar bastante, principalmente para o idoso. Com a idade, a gente vai perdendo a capacidade de produzir coenzima Q10. Então, isso também é um problema. Então, é um baita de um suplemento, mas infelizmente é um suplemento mais caro. Mas pode ser suplementado sim de forma contínua. Danda Carrilho, doutor, meu filho vira e mexe, acorda com um olho vermelho. Então, dona Danda, tem que ver se esse olho vermelho é realmente uma inflamação do olho, se ele tem um quadro alérgico, o que está acontecendo. Se for uma inflamação do olho realmente, uma esclerite, alguma outra alteração, uma conjuntivite, uveíte, tem várias causas aí de olho vermelho. Isso é uma questão que abre um sinal amarelo aí pra gente poder observar. Por quê? Tem relação entre doenças autoimunes e olho vermelho. Pessoas que têm uveíte de repetição, alterações do olho, elas vão ter um risco maior de desenvolver doença autoimune. Às vezes tem uma doença autoimune que a primeira manifestação começa no olho. Mas o mais comum de ter um olho vermelho assim, se é uma coisa esporádica, é você ter algum tipo de alergia. Tem uma doença autoimune também que pode causar olho vermelho, olho mais irritado, que é a doença de Sjögren, que é a síndrome Zika, que é uma síndrome que a pessoa ela tem um ataque do sistema imunológico contra as glândulas que produzem as lágrimas e a saliva. Isso vai fazer com que essas glândulas reduzam a capacidade de hidratação tanto do olho quanto da boca, e aí vai causar principalmente olho seco e boca seca. E no caso, é também uma das causas de olho vermelho, mas pode ser algo que tem que ser investigado. Tem até uma live que eu faço com a doutora Karine aqui no meu perfil, também lá no YouTube, que a gente fala sobre essa questão do olho vermelho de uma forma mais aprofundada. Se quiser, depois você pode assistir, tá bom? Dona Adriana, bom dia! Como é que você está? Dona Jaqueline, bom dia!
Amandita, bom dia. Jaqueline, meu marido tem 48 anos e está com hiperplasia prostática. Há 1 ano está tomando Dutan e não houve redução. Cirurgia é a única opção neste caso? Jaqueline, eu já vi casos de pessoas utilizando suplementos que reduziram bem o tamanho da próstata, tá? Hiperplasia prostática é relativamente comum, principalmente a partir dos 50, 60 anos de idade. É uma condição em que a próstata ela começa a aumentar de tamanho, e isso é um problema porque a próstata ela fica bem no meio da nossa via urinária, na via urinária do homem. No caso, essa próstata, a uretra, ela tem uma porção dela que é a uretra prostática, passa dentro da próstata. Então é como se a uretra fizesse um túnel dentro da próstata. Se a próstata começa a aumentar de tamanho, muitas vezes essa próstata começa a aumentar para dentro desse túnel também, e aí vai obstruindo a saída da urina. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que o homem começa a ter aumento do risco de ter infecção de urina, porque começa a sobrar urina na bexiga. A bexiga começa a ter que aumentar a capacidade de força. Como a bexiga ela tem uma porção que é muscular, ela começa a hipertrofiar. É como se a bexiga tivesse indo para academia. Então a bexiga marombeira começa a querer contrair mais do que deveria. Então o homem ele vai perdendo uma importante função da bexiga, que é a de complacência. Então a bexiga ela não pode estar com uma hipertrofia da musculatura, senão ela não consegue distender bastante, que é essa tal dessa complacência. Então essa distensão, essa capacidade de distender faz com que você consiga segurar mais tempo o xixi. Quando você começa a ter essa perda dessa distensão, sua bexiga vai ficar menor e aí a sua capacidade de armazenar xixi também diminui. Além disso, aumenta o risco de você ter cálculo renal, porque a estase, ou seja, ficar xixi parado dentro da bexiga, aumenta o risco de você ter também pedra na via urinária. Também vai ter um aumento do risco de você ter uma insuficiência renal pós-renal no longo prazo, você começar a perder função renal por conta dessa obstrução da próstata. Além disso, tem um outro problema que acontece, que é um problema que eu peguei muito quando eu trabalhava como médico em pronto-socorro, que é a retenção urinária aguda. Então, o homem ele entra no estado que ele não consegue urinar. E aí começa a acumular o xixi, e aí começa a ficar com uma bexiga gigantesca, com um quadro que a gente chama de bexigoma, vulgarmente conhecido como bexigoma na medicina. Então o homem chega com dificuldade para urinar, urinando praticamente nada, ou não urinando nada, e além disso, uma bexiga muito aumentada, que você consegue palpar o abdômen da pessoa e ver que ela está aumentada, e além disso, muita dor, né? E aí muitas vezes você tem que fazer uma sondagem, ou até, já tive casos que a gente teve que fazer uma cistostomia, que é você fazer uma cirurgia para poder esvaziar essa bexiga pela barriga. Então é uma situação bem complicada. Então tratar a próstata é um desafio. Tem um médico que eu gosto muito, respeito muito o trabalho dele, que é o urologista, que é o Dr. Alain Dutra. Ele tem até um canal do YouTube que é bem famoso, e ele explica bastante sobre suplementação para quem tem problema de próstata. Você consegue inclusive comprar importado alguns suplementos voltados especificamente para a saúde prostática, que ajudam nesse controle da hiperplasia de próstata. Então, sal palmito, por exemplo, é uma das substâncias que mais são utilizadas. Vitamina D também é importante porque ela ajuda no controle desse tipo de condição, que tem um aumento do tamanho de estruturas do corpo. Então a vitamina D também é bem interessante. E aí tem que realmente fazer uma investigação do que está precisando de trabalhar para poder melhorar essa questão da próstata. Mas segue lá o Dr. Alain Dutra, que ele tem aí vários vídeos sobre essa questão da saúde prostática. Ele vai falar para vocês com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Pessoal, já demos aqui o nosso tempo, 8 da manhã.
Vou responder mais uma ou outra pergunta, mas tá acabando. Mia Munhoz. Doutor, comprei DH da Essential. Quanto dá pro meu bebê de 6 meses? Então, Mia, depende. Se você tá amamentando, na verdade, esse bebê não precisa desse DHA, né? Quem precisaria é você para produzir um leite com mais DHA. O nosso corpo, ele na produção do leite, no nosso não, né? Que eu não produzo leite materno, mas a mulher que está amamentando, ela produz o leite materno, e um dos componentes muito importantes do leite materno é o DHA, ácido docosahexaenoico. Esse ácido, ele que é um ácido graxo essencial, que é uma gordura especial, é fundamental para a formação dos neurônios, do sistema nervoso. Se for um bebê que não amamenta, aí geralmente na fórmula láctea eles colocam DHA também, mas você pode suplementar. Essa questão da dose é bem discutida hoje em dia na literatura. Se fala de 150, 300 miligramas por dia, mas não tem consenso essa questão da quantidade que deve ou não ser consumida. Na verdade, tudo que é relacionado a consumo de nutriente na medicina é muito controverso, que tem uma briga enorme para se falar. Para a mãe, por exemplo, o ideal é que ela consuma pelo menos 1000 miligramas de DHA por dia, tanto na gestação, como uma forma de prevenir parto prematuro, prevenir uma série de complicações na gestação, além de ajudar nessa formação do sistema nervoso do bebê. Mas na criança já tem essa questão dessa controvérsia. Geralmente a gente dá pro Davi ou o Lucas, por exemplo, pelo que eu sei, a Raíssa deve estar dando 1 ou 2 ml por dia de ômega 3 desse DHA da Essential, que dá ali, cada 5 ml tem 1000 miligramas, dá 200 a 400, tem até que ver quanto que ela tá dando para eles. E o Davi toma um pouquinho a mais, o Davi deve tomar uns 2,5 ml. A gente acaba comprando já uma quantidade até grande para poder ter em casa sempre, para não faltar. Lauren, bom dia. O que fazer quando temos recair ao DHA? Não entendi. Minha Munhoz, doutor, sua esposa faz atendimento online. O que faz amolecer toda a dentição? Então, ela não faz atendimento online, não. Mas geralmente é doença sistêmica que faz os dentes ficarem amolecidos, né? Por conta do processo que a gente chama de gengivite, ou doença periodontal. Então, na doença periodontal existe uma inflamação da gengiva, ali onde está a base do dente, onde ele está fixo, e essa inflamação pode influenciar no ligamento periodontal. Então, o dente ele é fixo no osso por um ligamento chamado ligamento periodontal. Esse ligamento ele vai fazer aí como se fosse uma cola desse dente no osso. O grande problema é que esse ligamento periodontal ele pode ficar enfraquecido. Isso acontece por conta de algum processo inflamatório, tá? Mas a Raíssa, ela pode falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, tá? Tô tentando convencer ela ainda a fazer uma live aqui com a gente, mas a doutora Raíssa tá difícil. O passe dela tá muito caro. Tem que pagar aí uma comissão aí para ela poder participar de uma live. A gente consegue tirar as dúvidas com ela. Se vocês forem lá depois no perfil da doutora Raíssa e pressionar ela, talvez ela comece aí a fazer mais lives com a gente. Eu até falei com ela que ela tinha que fazer um curso para ensinar as mães a escovar o dente da criança desde cedo, principalmente para ensinar como que cuida dos dentes sem precisar de flúor, sem precisar de intoxicar a criança, né? Mas ela é reticente em relação a isso também. Conhece algum dentista biológico em Itapetininga?
Não conheço, mas talvez a Raíssa conheça. Entre em contato com ela que ela pode te responder essa pergunta. Ou você pode também tentar conversar com o pessoal da Odontologia Tralha. Eles treinam dentistas no Brasil inteiro. Talvez eles tenham alguma indicação para você, Mia. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Sem vocês essa live não aconteceria. Muito obrigado pelas ótimas perguntas. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos juntos novamente. Espero que vocês fiquem bem. Grande abraço e até amanhã.